Bom, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Sistêmico, ao podcast Papo Sistêmico. Se você ainda não me conhece, eu sou Alex Nielsen, sempre venho falando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, principalmente desenvolvimento humano, através das constelações familiares, da inteligência emocional e de outras técnicas, principalmente aí com foco nas constelações familiares. E hoje, essa semana, na verdade, eu comecei uma série de perguntas, né, que chama-se Medos, né? E aí eu fiz uma pergunta dentro do Grupo Campo, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, quais eram os seus maiores medos, independente de quais fossem esses medos, né? Se fossem conscientes, inconscientes, não importa. E, por incrível que pareça, eu tive uma quantidade muito grande de pessoas que ainda estão mandando, e eu tenho certeza que eu não vou conseguir responder todas aquelas dúvidas, todas as dúvidas não, né? Todos os medos que eu colocaram ali, e tampouco estou dizendo que a minha resposta é a certa, mas dentro do meu conhecimento com as constelações familiares, dentro do meu conhecimento também com coaching, com inteligência emocional, dentro do meu conhecimento da espiritualidade, e anos e anos aí trabalhando, né, com pessoas, atendendo pessoas, lidando com pessoas, eu vou tentar dar o meu ponto de vista sobre cada um desses medos. E talvez você que esteja me assistindo agora ao vivo aqui no Instagram ou aqui no Facebook, talvez se identifique com essas questões que eu vou colocar. Então eu já faço a proposta para você. Deixe sua dúvida aqui nos comentários, tanto do Instagram quanto do Facebook, né? Alguma dúvida, algum medo que você tenha, não importa, não tenha medo de dizer qual é. E eu vou colocar o meu ponto de vista sobre, com base na constelação familiar, com base nas luzes, das constelações familiares, com base na inteligência emocional, com base na espiritualidade, sempre respeitando credos, religiões, crenças, né? E vamos lá, mas antes de nós continuarmos, se você ainda não me segue no Instagram, no Facebook, é só colocar lá Alex Nielsen Oficial, ou no YouTube, são vídeos diários sobre constelação familiar, sobre desenvolvimento pessoal, diários. Todo dia, meio-dia e às 7 horas da noite, um novo vídeo para você no YouTube. De vez em quando até 3, 4 vídeos no dia só, tá? Não deixa também de me escutar no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, no Deezer, enfim, todos os mediadores de música aí. Esse é o podcast Papo Sistêmico, que eu estava tentando fazer todo dia, né, por volta das 15 horas, mas infelizmente eu não vou conseguir. Então vamos deixar como certo aqui para que eu criar esse compromisso com vocês. Toda terça e quinta-feira, às 15 horas, Papo Sistêmico aqui comigo, no Instagram, no Facebook e mais pra frente também direto ao vivo pelo YouTube, onde você vai poder compartilhar suas impressões, colocar suas dúvidas, a gente bater um papo gostoso, falando sobre o desenvolvimento pessoal através das constelações familiares. E lembrando, né, que essa live, né, esse podcast, ele tem uma duração de cerca de 57, 56, 55 minutos, porque o Instagram, não, quando dá 1 hora o Instagram ele corta e aí às vezes eu tenho que correr para cortar. Então se acontecer, não me batam, não fiquem bravos comigo, tá bom? Gente, antes disso, baixem aqui na descrição do Instagram, ou do Facebook, ou do YouTube, se você estiver vendo esse vídeo gravado, o link para você baixar o e-book do meu primeiro livro, também para você entrar, acessar o Grupo Campo. O Grupo Campo, se você não sabe, é um grupo de estudos sobre constelação familiar, sobre desenvolvimento pessoal, com base nas constelações familiares, totalmente gratuito no no Telegram e no WhatsApp, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Vamos que tem pergunta pra caramba, tem muitas questões que eu vou tentar responder, não só através das luzes da constelação familiar, mas também com base na experiência que eu tenho aí de trabalho com pessoas e assim por diante, tá bom? Pedindo já desculpas para vocês, mas eu tô com a câmera aqui do Instagram, com a câmera do YouTube, do Facebook e do Instagram aqui na minha frente, e a tela do monitor está aqui, então eu vou ter que virar para cá de vez em quando para ler as perguntas, mas vocês vão estar me ouvindo e a gente vai acompanhando junto. E já mais uma vez reforçando, deixa aqui o seu medo. Qual é o seu medo? É financeiro, é emocional, é familiar, não sabe, tem uma angústia? Qual é o medo que te trava a vida? Quais são os medos que te atravancam? O que é que você vem carregando há tanto tempo e não sabe como lidar com isso, como fazer com isso? E quem sabe as respostas que eu vou dar aqui
não te sirvam, não te ajudem de alguma forma. E já que você já sabe qual é o tema que nós vamos falar hoje, que é sobre medo, então você que está no Facebook, compartilha esse podcast aí com seus amigos, marca aquele seu amigo que vai ser muito interessante falar, que vai ser interessante para ele ver e ouvir esse podcast hoje. E você que está no Instagram, também compartilhe aí através desse aviãozinho que tem aí embaixo. É só compartilhar, selecionar todos os seus amigos, que eles vão estar podendo ver ao vivo aqui comigo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta, obviamente, eu não vou citar nomes, eu vou preservar, obviamente, o nome de todas as pessoas que me fizeram as perguntas. Essas pessoas sabem que as perguntas são para elas, então elas vão ver aqui depois, elas vão ver lá no Grupo Campo, mas elas vão ter ciência. Mas eu não vou citar nomes justamente para não criar um constrangimento, até por respeito não só à pessoa, mas também aí ao sistema familiar dessa pessoa, caso a gente entre nesse mérito. Bom, a primeira pergunta que fizeram para mim foi o seguinte, são 15 horas e 7 minutos, vamos lá. Boa tarde, Alex. Sobre o medo, tem uma angústia grande. Essa angústia traz uma sensação de choro, sensação de insegurança, de não ser protegida. Bom, a primeira percepção que eu tenho aqui quando eu vejo, quando eu leio isso daqui, quando ela fala assim, eu tenho uma angústia grande, essa angústia traz uma sensação de choro, me parece um choro infantil, me parece um choro de criança. E lembrando que tudo que eu falo aqui não quer dizer que é o certo, que é o caminho, mas apenas uma percepção com base nas constelações, com base na filosofia sistêmica, com base na minha experiência, que eu quero de alguma forma poder contribuir com você para que você possa se movimentar perante a isso também. Tá? E aí ela vem colocando a seguinte questão embaixo, uma sensação de insegurança de não ser protegida. E aí vem a pergunta, essa é uma sensação muito comum e eu vejo que é uma sensação infantil, é uma sensação de infância. Então percebe-se que existe isso ligado a algo na infância. Então a pergunta que eu faço para você, que talvez esteja passando por isso também é, aonde na sua infância, em que momento da sua infância, da sua vida, você não se sentiu protegida dessa forma? Né? E pode ser por N motivos. Pode ser por um desvínculo com o pai e com a mãe, pode ser por algum trauma, pode ser por N coisas. Como eu não sei o contexto, eu vou dar uma pequena resposta com base no meu conhecimento. Bom, o primeiro passo aqui é você compreender que isso existe, é um fato. Aí você fala assim, mas Alex, é claro que isso é um fato, eu estou sentindo, eu acabei de falar para você. Mas muitas vezes as pessoas falam, mas não compreendem que isso faz parte da vida. Ela exterioriza, mas não inclui aquilo. E o primeiro ponto é incluir isso. O que é incluir isso? É entender que esse medo faz parte. Outro ponto é, aonde esse medo me pega mais? Aonde eu sinto essa falta? Essa falta, ela tem um olhar, ela tem uma sensação mais masculina, uma sensação mais feminina. Essa técnica a gente usa um pouco para tentar, às vezes, identificar se isso pode estar vindo da mãe, se isso pode estar vindo do pai, ou que tipo de força é isso que está por trás. Bom, com relação ao não se sentir protegida, e talvez, é claro, eu sempre falo, né? Tudo que eu vou falar aqui, mesmo baseado nas constelações familiares, é importante que você faça uma constelação familiar para entender de fato a sua insegurança, a sua sensação de insegurança e angústia. Porque a sua sensação de angústia, a sua sensação de insegurança, para você é uma coisa, para outro é outra e assim por diante. Então, sempre que for necessário, sempre que for, se esse vídeo te ajuda, ótimo, legal. Mas vá buscar uma constelação familiar, seja comigo, com qualquer outro profissional, mas vá buscar uma constelação familiar para você entender de fato, compreender o que é isso daí. Bom, mas o que eu vou passar aqui para vocês é um pequeno exercício de como lidar com isso, já que o contexto que eu tenho aqui é muito curto, tá? Então, o primeiro seria assim, você fechar os olhos, tá? Olhar para e imaginar essa insegurança na sua frente. Imagina essa insegurança na sua frente e veja qual é o tamanho dela. Muito provavelmente o tamanho deve ser enorme, deve ser preto, deve ser uma coisa assim gigantesca, um monstro. E olhe para essa insegurança e comece a olhar de igual para essa insegurança. E aí você fala assim, como assim olhar de igual para igual? Igual para igual. Muito provavelmente nessa visão, nessa imaginação que você vai estar criando, que é uma visualização criativa que a gente chama também, você vai estar imaginando essa insegurança de uma forma muito grande, de uma forma gigantesca. Então olha para ela, olha com calma para ela e diga assim, eu sou igual a você.
eu pertenço também, assim como você também pertence. Eu vejo você. E te reforce isso. Eu vejo o seu tamanho. Eu vejo a sua importância. Você vai perceber que conforme você fala isso, esse sentimento, essa sensação passa a diminuir. Passa a diminuir. E comece a diminuir o tamanho, né, na visualização criativa. E sempre com os olhos fechados. E olhando para ele, comece a então visualizar você grande. Você bem grande perante isso. De igual para igual, com a mesma força. E apenas diga, agora que eu vejo você, eu honro a sua existência. E deixa isso fluir e vê como que isso se fortalece. Um outro ponto que deve ser feito quando você tem a insegurança, é olhar para o papai e olhar para a mamãe. Né? Como que é essa relação? Como eu não tenho um contexto, eu não sei exatamente o que aconteceu, como eram as relações, o exercício que eu ensino é o seguinte. Feche os olhos, olhe para o pai. Primeiro olhe para a mãe. Primeira coisa, olhe para a mãe. Reconheça essa mãe. Veja como que essa mãe está te olhando. E talvez naquele momento essa mãe ela esteja te olhando com uma cara mais triste ou de uma forma diferente, mas olhe para ela e fale o seguinte: obrigado, minha mãe. Eu exigi demais de você. Talvez você não possa ter dado tudo aquilo que eu tenha querido, né? que eu quisesse. Mas eu reconheço a vida que você me deu, a força que você me deu. E a partir desse momento, olha para o lado e olha para esse homem que está ao lado dela. E você talvez tenha muitas histórias com esse homem, né? Com esse pai. Ou talvez não. Talvez às vezes você não tenha história nenhuma para contar com ele, nenhuma lembrança. Mas saiba que esse homem existe. Então, independente de quem é esse pai, de quem é essa mãe, muito da nossa insegurança, ou da nossa segurança, ou falta de segurança, ela vem aí da falta de tomar a força desse pai, de tomar a força dessa mãe. E não é apenas num movimento aqui que isso vai ocorrer, mas eu quero que você apenas feche os olhos e perceba, tenha consciência que atrás de você existe toda uma família, existe todo um sistema familiar. Independente de quem eles foram, independente do que eles fizeram, de como te trataram, se eles te abandonaram ou não te abandonaram, se foram rudes ou não, mas apenas olhe para eles atrás e perceba que eles estão lá atrás. Quando você perceber que atrás de você existem duas pessoas, um homem e uma mulher que te deu a vida, e talvez aí também esteja aí, né, se você for filho adotivo, pais adotivos, e olhe para essa família também. Mas olhe que atrás desses pais existem avós e bisavós, e começa a perceber isso com os olhos fechados, a quantidade de pessoas que existem atrás de você, a quantidade de energia que existe atrás de você, que de uma certa forma, para você estar aqui hoje, todos esses precisaram vir antes. Então é muito importante que você consiga olhar para isso, saia do julgamento, saia da crença, olhe exatamente para eles e perceba a força que eles te dão, a força desse sistema familiar. E aí você vai perceber, você vai sentir essa força vindo até você, essa força emanando você de alguma forma. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. A insegurança é uma crença. Você aprendeu dessa forma. Você experienciou a vida inteira, por N motivos, a insegurança. De forma consciente ou de forma inconsciente. Não importa. Mas você tem que compreender que essa segurança, ela está dentro de você. Não sou eu ou qualquer outro profissional que vai dar essa segurança para você. Tanto eu como qualquer outro profissional vai te dar o caminho, vai te dar a luz para você encontrar a sua própria segurança. Então entenda que se você tem insegurança, se você se sente insegura, se você sente essa angústia no peito, olhe para ela, como eu disse no início, e reconheça que ela existe. Reconheça que ela faz parte de você, mas que você, a partir de agora, toma poder sobre ela. Passa a se tornar mais forte do que ela. É claro, eu estou falando aqui de uma forma geral, de uma forma aberta. Então, obviamente que se a gente estivesse aqui interagindo, ou estivesse numa constelação, ou até numa vivência sistêmica, seria totalmente diferente. Mas como eu quero aqui passar um pequeno conhecimento para que você, que esteja me ouvindo, também esteja passando por isso, você possa lidar com isso de alguma forma. Mas compreenda uma coisa, o sucesso sempre vai estar dentro de você. Quando você compreender isso, inclusive esse é o ponto principal do meu livro que está saindo agora. A capa não está aqui, a gente já está definindo a capa, que vai ser publicado para todo o Brasil pela editora Amadas.
que chama Despertar Emocional, é exatamente a compreensão. Quando você compreende que todas as suas forças, a sua coragem, a sua força, a sua segurança, a sua confiança estão dentro de você, mas que elas também estão ligadas, né, de forma transgeracional aos seus antepassados, principalmente a pai, mãe, a todos aqueles que vieram antes, e você conseguir quebrar esses julgamentos, quebrar essas crenças e olhar para isso com força, você vai ver como as coisas vão mudar. Eu tenho certeza que você vai ver como tudo vai mudar, como as coisas vão mudar. Mas não é assim, num estalar de dedos. Você não vai mudar do dia para a noite. Isso é um exercício diário. E eu digo mais, quanto mais você testar, quanto mais você se empoderar, seja com afirmações positivas que funcionam muito, seja através da constelação familiar, seja de qualquer outra técnica que vai te trazer essa sensação de segurança, é algo que tem que ser feito dia a dia. Dia a dia. Por quê? Porque você tem que reprogramar, você tem que ressignificar tudo isso que está na sua cabeça. Você não simplesmente vai perder o medo de aranha, de barata, né? Eu digo de aranha porque eu morro de medo de aranha, mas eu já tive pavor. E não é uma coisa que você faz do dia para a noite, mesmo passando por um tratamento. Tem tratamentos que são mais eficazes, que vão direto e aí você perde, mas você ainda tem uma lembrança, você ainda tem algo daquilo, tá? Então lembre-se, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser luz. Então vai ser luz, vai seguir o teu caminho. E se você não tem pai, não tem mãe, que eu digo não tem, no sentido de você não tem a convivência mais com eles, ou não os conheceu, apenas saiba que eles existiram e deram uma vida para você, independente do que eles foram. E a partir disso, honre a sua vida, porque é isso que você merece, honrar a sua vida e ir adiante. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para mais uma pergunta, né? Mais uma questão que colocaram aqui para mim. E vamos lá, vamos respondendo. O pessoal que está no Instagram vai deixando suas perguntas, compartilhe hoje o podcast Papo Sistêmico falando sobre medos, tá? Respondendo uma série de questões aqui que foram deixadas no grupo Campo, tá bom? Vamos lá. Boa tarde, Alex. O dinheiro me traz insegurança. Falta do dinheiro, medo da falta. Bom, quando a gente escuta dentro do mundo das constelações familiares falando sobre o dinheiro me traz insegurança, né? O medo da falta, aí a gente diretamente a gente vai olhar para ir para quem? Para pai e mãe, principalmente para mãe e para pai também, né? Como foi a sua infância? O que você aprendeu sobre dinheiro, né? O que você aprendeu? Talvez a sua família tenha tido altos e baixos, talvez você tenha sempre tido altos e baixos na família. E aí, como lidar com isso? O ponto é, quando o dinheiro te traz insegurança, é porque algo lá atrás precisa ser olhado. Algo lá atrás precisa ser reconhecido e incluído. Quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos de prosperidade, muitas vezes nós estamos falando aí da nossa mãe, nós estamos falando aí do nosso pai, né? A mãe, normalmente, quando dentro das constelações familiares, nós falamos que a mãe é aquela que nos traz a vida, que nos traz a prosperidade, que nos traz a saúde. E o pai é aquele que nos traz a força, a coragem para irmos adiante, para fazermos a nossa vida, para concluirmos os nossos projetos. E muitas vezes, por mais que você fale, mas eu não tenho problema com a mãe, com o pai, eu não tenho nenhum problema com esse, mas você aprendeu algo sobre a questão financeira. Então o que você tem que começar a colocar na sua cabeça é que o dinheiro não é um bicho de 7 cabeças. O dinheiro não é algo grande que vai te atormentar, desde que haja equilíbrio. Então o primeiro ponto é como você está se relacionando com o dinheiro, como você está olhando para o dinheiro. E volta lá atrás, porque quando a gente volta lá para a nossa infância, para a forma como nós fomos criados, quando fomos criados, é que nós passamos a entender o porquê talvez daquele sentimento. Como que era a relação dos seus pais com o dinheiro? Como que eles olhavam para o dinheiro? O dinheiro trazia insegurança dentro da sua família? Né? O que você passou com o dinheiro que te trouxe essa insegurança? E você olhando para isso, você conseguindo compreender dentro da sua história de vida o que o dinheiro trouxe para você de insegurança, né? E também a falta de, porque aqui ela coloca também, né? A falta, o medo da falta, o que te faltou? Qual foi o momento da tua vida, principalmente infância, que faltou para você? E com isso você se relacionou ao dinheiro. Quando você começar a compreender isso, quando você começar a olhar para isso, tá? A compreender de onde vem, você vai começar a ressignificar isso. Então, de que forma? Olhe para essa perda que você teve, né? Para esse momento aí, né? De falta de dinheiro ou medo da falta.
Olhe para ele e diga assim: eu, a partir de agora, eu vou honrar a falta de dinheiro aí do meu sistema familiar, a falta de dinheiro da minha mãe, do meu pai, da vida que eu tive, com a abundância do dinheiro. O dinheiro, eu ter a estabilidade com o dinheiro, essa é a palavra que eu estava procurando. Eu ter a estabilidade com o dinheiro é o que vai fazer honrar, exatamente, vai fazer honrar essa falta do dinheiro, esse medo da perda, tá? E tudo isso são coisas, são crenças que a nossa mente cria baseado nas nossas vivências até agora. Então é importantíssimo, é muito importante que você olhe para isso, tá? Realmente olhe para isso e se liberte, né? Comece a trabalhar isso de uma forma bacana, tá bom? E Cirano Terapias enviou a solicitação. Vamos bater um papo aqui com ela, vamos lá. Vamos visualizar. Mandou para conversar, vamos ver, vamos conversar também. E Cirano Terapias. Bom, aquela pergunta, acabei de responder, já é para a próxima. Tá, bom, perfeito. Não deu certo. Ok, vamos continuar então. Vamos continuar. E hoje no nosso podcast Papo Sistêmico, falando sobre medos, respondendo perguntas. Você errou? Vamos lá, então peraí. Vamos lá, vou passar de novo aqui, então vamos lá. Ih, recusou de novo, Lilian. Recusou de novo. Vai tentando me chamar aí que eu vou apertando. Nessa sequência eu vou respondendo outras questões aqui, outras perguntas. Bom, pessoal no Facebook aqui também, deixem os seus comentários, suas perguntas. Vamos lá. Boa tarde, Alex. Os ciúmes e o financeiro. Mais uma vez o financeiro aí, né? Como o financeiro... Parece que é um problema geral, né? O financeiro, como o financeiro causa medo na vida das pessoas. Olha lá, Zilei Berlado, beijão, Zilei. Ó, gente, não perca o programa da Zilei Berlado, Cavalo dos Anjos, às sextas-feiras também na Rádio Mundial. Beijão, Zi, obrigado. Bom, como eu estava falando aqui, boa tarde, Alex, os ciúmes e o financeiro, né? O financeiro, eu acabei de falar, né, dessa relação com o financeiro, é sempre olhar o financeiro, a sua questão com o financeiro, se você quer compreender, começar a compreender a sua dificuldade com o financeiro, o primeiro ponto é olhar para a sua história, olhar para a sua vida lá atrás e ver como era a relação do financeiro com o seu pai, com a sua mãe, o que você aprendeu com relação ao financeiro nessa vida toda, né? Quais foram as crenças criadas e a partir daí começar um trabalho para você ressignificar essas crenças, tá? Mas, com relação aos ciúmes, o ciúmes, ele tem várias questões. Primeiro, né? Aqui, se não me engano, quem fez a pergunta foi uma mulher. E o ponto é, como que era o relacionamento com o pai? Como que você olhava para isso, né? Então, o ciúmes é algo que te dá medo. Porque o ciúmes também está ligado ao medo, ao medo de perder, a falta, né? Ao se apossar de algo. Existe, né? E é necessário ter o que eu poderia chamar, não sei se seria o certo falar isso, o ciúme saudável. O que é o ciúme saudável? É um ciúmes equilibrado, né? Porque você sente algo pela pessoa e você tem os ciúmes, mas você equilibra isso dentro de você. Quando esse ciúmes não está equilibrado, quando você não consegue lidar com isso, você tem que começar a olhar como que você lidou com isso. O que te fez trazer esses ciúmes? O que te fez trazer o que você sente? Qual é o medo que tem por trás dessa perda, né? Quando nós falamos de ciúmes também, nós temos que compreender aí em qual momento da nossa vida, principalmente com a nossa mãe ou com o nosso pai, nós sentimos a falta deles e por algum motivo não pudermos ter ali aquele contato no qual nós queríamos, né? Talvez com a chegada de um irmão, talvez com a separação dos pais, com a morte, enfim. Aí tem que olhar todo o contexto. Aqui eu estou respondendo algumas perguntas têm um contexto bem grande, outras perguntas um contexto bem pequeno. Se o contexto é pequeno, eu não consigo destrinchar muito, né? Mas eu consigo bater um papo, a gente consegue fazer dar uma luz aí no caminho. Mas o ponto é, toda vez que eu vou olhar para os ciúmes de alguém, né, quando eu vou olhar através da constelação familiar para os ciúmes, o que eu vejo é uma angústia, uma tristeza muito grande, é um sentimento de perda muito grande. E esse sentimento de perda normalmente está ligado ou à mãe ou ao pai, né? Aqui no caso, eu acredito que seja com o pai, porque é uma mulher. Mas olhar para eles e entender que você está aqui, né? Como não tem um contexto e não dá para entrar na questão sistêmica, olharmos e entendermos, olha, qual é o meu ponto de vista aqui? Como é que eu posso lidar
com isso aqui agora? Como é que eu posso lidar com esses ciúmes aqui agora? E olhar para esses ciúmes, talvez fazer aí um movimento, que nem eu fiz aí na imaginação, um movimento de visualização criativa, de você olhar para os ciúmes e entender que ele é menor que você. E não te permitir, por mais que você tenha ciúmes, porque os ciúmes também, o que ocorre? A nossa mente, devido aos ciúmes, devido a esse sentimento de ciúmes, a nossa mente ela começa a criar uma série de crenças falsas. Ela começa a criar imagens falsas de possíveis coisas que podem ocorrer quando você sente os ciúmes. Então, pessoas que são extremamente ciumentas, normalmente elas sofrem por antecipação, elas são inseguras, elas têm medos. Então, olhar para os ciúmes é olhar para a sua insegurança, é trabalhar a sua insegurança, é trabalhar você como eu. Então, antes de olhar por que você tem ciúmes, olhe para você. Comece a olhar para a sua segurança. Comece a trabalhar a sua insegurança, a sua autoconfiança. Isso é muito importante para você aprender a lidar com os ciúmes. Realmente, ciúmes não é fácil, né? Quem já passou por grandes ciúmes, né, de ser extremamente ciumento, sabe que os ciúmes é uma coisa extremamente complicada. Então eu sempre sugiro, como aqui eu não tenho um contexto geral da pergunta, busque uma constelação familiar para ver o porquê. O que está por trás dessa sua relação com os ciúmes. E por que essa sua relação dos ciúmes tem a ver com o dinheiro? Porque foi uma pergunta muito enfática, né? Ciúmes e o financeiro. Para mim é algo que quando você fala, andam juntas, caminham juntas. Então, a partir daí você vai trabalhando e vai lidando com isso daí, ok? Bom, vamos lá? Vamos para mais uma pergunta. Essa aqui é uma pergunta um pouco maior, então vou pedir um pouco de paciência para vocês. Eu vou ler e a gente vai conversar aqui. E você que está no Instagram, você que está no Facebook, deixa aqui a sua questão, deixa aqui a sua pergunta e a gente vai falar mais sobre isso. Bom dia, Alex. Tudo bem? Responder a pergunta. Tenho medo. Vamos lá. Respondendo a pergunta do Grupo Campo, tenho medo de não conseguir me bancar financeiramente. Tá, vamos lá. Essa aqui é menor. Não consigo me bancar financeiramente. Quando a pessoa ela não consegue, ela tem medo de não se bancar financeiramente, mais uma vez essa pessoa está olhando para quê? Para a sua insegurança. Ela está olhando, ela é insegura, ela não tem segurança da própria vida, ela não consegue, ela não se sente capaz de fazer as coisas. Obviamente, como eu sempre falo, né, o melhor é abrir uma constelação familiar e você ver o que tem por trás disso. Eu não estou falando nem para vocês abrirem a constelação familiar comigo, não é isso? Mas eu estou dizendo porque para dar uma resposta muito profunda e você entender a origem, só abrindo uma constelação familiar para você entender. Então, muito do que eu vou colocar aqui está baseado nas minhas experiências, tá? Mas assim, o medo de não se bancar, primeiro vem aí, principalmente de o quanto você não tomou, né, pai e mãe, o quanto você não incluiu pai e mãe. Muito possivelmente, existem muitas questões com o pai, com a mãe, no qual você ainda não conseguiu resolver dentro de você. E aí pode estar entrando julgamentos, aí podem estar entrando crenças, culpas, enfim, uma série de coisas. Por quê? Quando você não se sente capaz, quando você se sente inseguro, e como ela falou que não me consigo me bancar, e não conseguir me bancar financeiramente eu me sinto insegura, a pessoa está instável, é porque, olhando através das constelações familiares, falta alguma coisa relacionada a pai, falta alguma coisa relacionada à mãe, tá? Então é muito importante olhar aí para o pai, olhar para a mãe, olhar para essa relação. Eu tenho certeza que quando você olhar para uma dessas questões, para um desses dois, ou até para os dois, você vai começar a identificar o porquê dessa insegurança, o porquê esse medo de não se bancar. E uma outra pergunta que eu falo como que era com a sua mãe? A sua mãe também tinha esse medo? Ela se bancava? Era bancada? Ou então com seu pai? Né? Porque aqui, se eu não me engano, a pergunta é de uma mulher, então muito provavelmente tem a ligação com a mãe aí. Então a questão com quem você aprendeu? Quem que você se espelha? Né? Quem que você acaba até repetindo o mesmo padrão? E uma das formas de quando você identifica isso, tá? É você simplesmente fazer o seguinte movimento. Isso é diário, tá? Não é uma única vez, não, é diário. Você olha para essa pessoa, talvez para o pai, para a mãe, né? Ou até olha para esse medo de se bancar financeiramente sozinha e fala assim: para eu vencer esse medo de me bancar, né, financeiramente, eu vou honrar, eu vou retribuir isso através das minhas conquistas, através
da minha segurança em me bancar sozinha. E aí entra uma questão de você se desafiar. Porque o medo, ele é bom dentro de um equilíbrio, dentro de uma quantidade certa. O medo, ele faz com que você pause em determinados momentos. É o que, muitas vezes, te ajuda a lidar com situações que são mais difíceis e que exigem de você mais compreensão, mais clareza sobre determinado assunto. Agora, o ponto maior é o seguinte: quando você começa a identificar, porque muitas pessoas, às vezes, passam anos e anos fazendo vários trabalhos de desenvolvimento pessoal, fazem milhares de constelação familiar, participam de milhares de workshops e seminários, mas a vida parece que não anda. Sempre é a mesmice. Ela começa o quê? Jogar a culpa no universo, jogar a culpa em Deus, né? Porque é muito no mundo, ela não é capaz. Não, todos nós somos capazes de conquistar o inimaginável. Aquilo que você não imagina, você é capaz de conquistar. Tá? Só que você tem que focar nisso. Isso é um trabalho diário. Só que também tem que ter um esforço seu. Dentro da constelação, nós temos algo que nós falamos que é o seguinte: os pais nos deram aquilo que foi suficiente. Eles nos deram aquilo que foi necessário. A partir de então, o resto é conosco. É nós que vamos conquistar. É nós que vamos fazer. Se nós não fizermos, se nós não colocarmos o pé na frente, não enfrentarmos, não realmente lidarmos com medo, nós vamos sempre ficar no medo. Sempre vamos ficar acuados e nunca vamos conseguir lidar com nada. Então, uma das questões que é muito importante, depois que você faz uma constelação familiar, depois que você faz qualquer outro tipo, passa por qualquer outro tipo de técnica de desenvolvimento pessoal, é realmente, de fato, tomar essa força dentro de você e fazer acontecer. Aí você fala: Alex, mas eu não tomei o meu pai tanto, e você fala que tomar o pai é tomar a força, mas eu não consegui tomar o meu pai ainda, então eu não tenho força, eu vou ficar aqui de braço cruzado. Não, gente, não é dessa forma, tá? Ok, você ainda tem questões com o pai. Quem não tem questões com o pai? Quem não tem questões com a mãe? Todo mundo tem. Por mais milhares de constelação que você faça, sempre vai ter algo. Porque é muita coisa, é uma vida inteira. E outra, nós temos coisas que nós carregamos, às vezes, com mais peso, outras com menos peso, com mais fidelidade, com menos fidelidade. Dores que já vêm aí, né? Do passado dos nossos pais e assim por diante. Então, cadê a nossa força de vontade? É porque é muito fácil nós chorarmos. É muito fácil nós, ai meu Deus, tadinho de mim, eu não consigo, eu não aguento. Mas e aí? Então, uma forma de você honrar a sua própria vida, uma forma de você honrar o seu próprio desespero, o seu próprio medo, é indo para frente, é indo para a luta, é indo para a batalha. Se você não faz isso, você cai. Então, não adianta só tomar a força. Você toma a força. Agora, quando eu falo, né, toma a força, você toma a força do pai, você toma a força da mãe. Mas agora em diante é com você. Se você não fizer, se você não abraçar, se você não se conhecer, você não saber os seus limites, não saber as suas qualidades, os seus defeitos, principalmente, saber até onde você pode ir, até onde você aguenta, até onde não aguenta. Muita gente fala assim: Alex, eu não tenho tempo para ler. Eu não consigo emagrecer. Eu não venço a minha depressão. Não vence porque não quer. Eu não estou falando que é fácil. Por favor do céu, me olhem com muito amor. Eu não estou falando que é fácil, tá? Mas é uma busca constante. É uma busca constante. Se você não procurar, não buscar, não criar talvez uma disciplina, se você for indisciplinado, procrastinador. Por exemplo, eu sou extremamente procrastinador. Eu confesso, eu sou procrastinador. E eu tenho que fazer um esforço muito grande. Por quê? Porque eu sou procrastinador, sei lá por quê. Eu nunca constelei a minha procrastinação. Mas eu sou procrastinador. Só que a partir do momento que eu percebi isso, e percebi que isso era um defeito meu, que era algo que me atravancava, eu não posso ficar só tentando constelar, olhar para o meu pai, para minha mãe, para, olha, vamos resolver, né? Tomei pai 2, 3 vezes, fui em 3 constelações com meu pai. Não é só isso, né? Ou com a minha mãe, né? Não é só isso. Depende de mim. Cadê a minha força? A minha força vem deles. Eles se juntam, me concebem e a partir deles eu me torno único, especial, assim como você. Então, a partir daí, eu vou começar a fazer diferença. A partir daí, eu vou começar a correr, a fazer diferença dia a dia. Se não, gente, não tem o que fazer. Você não vai simplesmente fazer uma constelação e esperar que tudo se movimente. Não é assim que funciona. Nenhuma constelação, nenhum processo de coaching, nenhum processo, nada, gente. As coisas não caem do céu. E o melhor, o magnífico das constelações familiares é exatamente isso. É nos trazer para a realidade. Olha, o fato é esse. Se você, ou você muda
Porque quando você faz uma constelação familiar, por exemplo, você tem as suas mudanças internas. Você passa a ter outras compreensões, você passa a ressignificar algumas coisas, mas muito dessas compreensões, desse ressignificar, ele vem também com o seu dia a dia. A partir do momento que você passou por um desenvolvimento, por um trabalho de desenvolvimento pessoal, seja terapêutico, sistêmico, não importa qual linha, você a partir de então, o que você vai começar a fazer a partir de então para que as coisas mudem, né? Porque às vezes continuar acordando às 10, 11 horas da manhã para fazer as coisas acontecerem não dá. Não há problema de quem acorda às 10 horas da manhã, não é isso que eu quero dizer. Agora, você não pode botar a culpa. Eu não consigo acordar cedo, mas também não consigo dormir tarde, não consigo dormir cedo, e eu preciso estudar um monte de coisa, então você vai ter que se disciplinar. Eu estou falando por mim mesmo, gente. Eu estou falando por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sou noturna, eu sou uma pessoa que eu amo ficar acordado até tarde, eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar cedo, mas eu tive que criar uma disciplina. Isso não tem. E onde eu tiro disso? Eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, aí eu olhando, né, dentro de uma filosofia sistêmica, eu olho para eles e falo: eu tomo essa força de vocês. A vida que vocês me deram, eu vou honrar através da minha vida. Eu vou honrar através do meu sucesso, da minha força. Aí sim eu vou conseguir fazer diferença. Então, né, se meus pais, ou se alguém teve problema, né, eu sempre ensino isso. Por exemplo, se meus pais tiveram problemas financeiros, por exemplo, a vida, altos e baixos, eu olho para aquilo e falo: eu vou honrar a instabilidade de vocês, o esforço que vocês tiveram para me manter com essa instabilidade através da minha estabilidade. Através da minha estabilidade financeira, emocional, com meus filhos. Agora, não quer dizer que a minha vida é sempre um mar de rosas. Não, eu tenho problemas como qualquer um. Então, é um dia a dia. É diário. Tá bom? Bom, estendi aqui a resposta. Mas vamos lá, espero que vocês estejam gostando aí. Quem está vendo, espero que esteja gostando. Bom, vamos lá. Deixa eu tomar só uma água, porque a garganta aqui seca, né? Garganta seca aqui. Obrigado, gente. Desculpa. Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta. Agora sim, essa pergunta é grande. A pergunta foi a seguinte. Bom dia, Alex. Tudo bem? Respondendo... não, essa aqui eu já li, desculpa. Oi, Alex. Eu faço parte do Grupo Campo e queria fazer uma pergunta em particular. Sei que tem uma vida, né? Trabalho, família, certo? Então, ok. Eu me chamo blá, blá, blá. Tenho 24 anos. Recém-feitos, e me formei em constelação familiar há alguns anos e nunca trabalhei com isso, porque nunca acreditei muito em mim e no meu potencial. Veja só como é algo que eu já estou falando desde o início do vídeo. Muitas coisas ligadas à insegurança, à depressão, a não saber se bancar, a não saber lidar, está vinculado à insegurança, ao trabalho com a sua insegurança. Tá? Inclusive, o workshop Despertar Emocional, que é no final do ano, se quiser mais informações, é um workshop que vai trabalhar isso, é um seminário sistêmico de imersão, vai trabalhar muito a sua insegurança, muito a sua estabilidade. Mas vamos lá, vamos continuar. Já até tinha me demitido de um trabalho no shopping para seguir esse sonho de ser consteladora. Me mudei de cidade para isso. Porém, me cobrei demais e voltei atrás. E é isso que acontece. A nossa mente, ela nos cobra, ela fica cobrando. Você não é capaz, você tem que estudar mais, você tem que fazer mais isso. Olha só como você está fazendo. E nós temos um grande problema. Normalmente, quando nós iniciamos algo novo na nossa vida, obviamente, nós tendemos a olhar para aqueles que já estão lá na frente, na mesma linha, e obviamente, o que a gente faz? Nós comparamos, né, o nosso profissional com o profissional daquele que está lá na frente. Então, eu falo isso para meus alunos, quando eu falo, né, eu não quero dizer que eu sou o melhor do mundo, não é isso, não. Mas eu falo o seguinte, eles falam assim: Alex, olha como você faz com facilidade isso dentro das formações, constelação, quando o pessoal está praticando as constelações, o pessoal fala assim: olha como você conduz com facilidade, olha como você faz as coisas, né, rápidas. Não sei o que. Eu falei: gente, vocês não podem se comparar comigo. Há quantos anos de prática eu estou na frente de vocês? Mas quando eu estava aí no lugar de vocês, eu tinha as mesmas dúvidas, eu tinha os mesmos problemas, as mesmas inseguranças que vocês. Só que a prática é o dia a dia, é a vivência do dia a dia que vai me fazer. Então, muitas vezes, nós deixamos de seguir em frente porque o medo nos coloca para trás. Os medos nos prendem. E assim, quando o medo começa a te prender muito, dá um basta no medo e fala: para aí, pelo amor de Deus, agora eu vou fazer. Pega e faz. Se não der certo, não deu. O não dar certo, você já tem. Então você tem que ir atrás do dar certo. Porque não dar certo já tem.
Você já tem isso daí. Então é ir para pancada, é ir para frente. Mais uma vez, olha para o seu passado. Olha para aqueles que te deram a vida, para o pai, para a mãe, tá? E veja, olha, independente do que vocês foram, do que vocês fizeram, quem foram, eu vou retribuir a vida que vocês me deram através da minha vida, através da minha força, da minha prosperidade. E não é só falar isso, só fazer uma constelação que, pá, no dia seguinte você já está constelando, no dia seguinte você já está, olha, nossa, eu tô super forte. Não, é um processo, é dia a dia. Essa força você vai ganhando no dia a dia. Não é simplesmente assim, um estalar, não é mágico desse jeito. É mágico, é transformador, mas não é desse jeito, dessa forma. Bom, vamos continuar aqui. Mesma pergunta. Sempre tem gente querendo constelar comigo, mas eu me enrolo dizendo que ainda não vou começar e só atendo gente de vez em quando, amigos, que me dão bons retornos, mas não cobrei por isso. Olha só. Então, olha o que acontece. Ela, além de já estar formada como consteladora, ela mudou, fez toda uma mudança de vida. Tem pessoas batendo na porta dela. Quero constelar, quero constelar. E você, por medo, tá? E eu não estou brigando, mas eu estou colocando, olha o que o medo está deixando você de fazer, tá? Olha o que o medo está deixando você de fazer. Então, é importante parar e falar, não, opa, é prática, gente. Vocês acham que, por exemplo, um médico, tá? Ele simplesmente, depois que ele sai, ele se forma como médico, faz sua residência, ele não vai temer, não vai ter uma certa insegurança, ele foi treinado para que isso vai diminuir. Mas se você pergunta para o médico hoje, que tem 10, 20, 30 anos de carreira, como ele era no início da carreira, ele vai falar, meu Deus do céu, eu era inseguro, eu sabia o que tinha que fazer porque eu aprendi, mas me batia o medo. Só que a prática te leva à perfeição, a prática te leva à qualidade, ao ser natural. E muitas vezes a oportunidade ela está batendo na sua porta dia a dia. E você está olhando para a oportunidade falando, ai, não, agora eu não posso. Ah, não, eu vou ter que estudar. Eu tenho até uma amiga, que eu vi que ela entrou aqui logo no início, eu não sei se ela está aqui ainda, eu não vou citar o nome dela. Mas ela sabe, se ela não estiver vendo agora, ela vai saber. Ela tinha acabado de se formar na formação de constelação familiar na turma do ano passado. Ela tinha conseguido um cliente, né, já para fazer a constelação individual. E aí o que aconteceu? Ela desmarcou com o cliente porque ela teve medo, porque tinha uma insegurança, né? E aí dentro do mundo da constelação, dos consteladores tem uma série de medos, tal, que isso não vem ao caso agora. E aí ela ligou pro cliente e desmarcou. E eu falei, você tá louca? Eu falei, liga para esse cliente agora. Você vai fazer porque você consegue. Eu te ensinei, pô. Vai lá. E ela, né, ok, a gente tem uma amizade muito grande, e ela falou, ok, tá bom, fez, e agora, pum, parece que destravou, tá fazendo constelação em cima de constelação. Eu, quando comecei a fazer as minhas constelações, quando eu comecei a trabalhar, nossa, que medo que me dava, que insegurança. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? E às vezes no meio do processo eu falei, meu Deus, acho que eu vou desistir, acho que eu vou ir embora. Olha, gente, eu ia dar o exemplo do meu primo, mas olha só como existe a ressonância foda. Esse é o meu primo aqui, ó, Clínica Estela, é o Leonardo Estela, ele é um cirurgião plástico. E assim, eu tenho uma paixão por ele também. E eu comecei a dar o exemplo do médico aqui pensando nele. Ele, cirurgião plástico, eu não sei quantos, ele está com mais de 10 anos de carreira já, mas ele quando começou com cirurgia e tudo mais, eu lembro que o meu tio contou que ele desmaiou numa das aulas. Então assim, todo mundo no início de carreira vai ter medo, vai ter insegurança, mas é a prática. É 15 anos, ó, 15 anos já. E olha, ele é um puta de um médico, é um puta de um cirurgião plástico, entendeu? Então sigam ele aí, Clínica Estela. Ele é um cara fantástico. Eu entrego, sim. Eu amo você, eu entrego. Família é para essas coisas. Mas é isso, entende? Então, assim, ele é um puta de um médico hoje. Um cara super bem sucedido, um cara, sabe, que se envolve, sempre foi apaixonado por isso, mas teve medos. Assim como essa pessoa que está colocando essa pergunta para mim. Se formou, tem gente batendo na porta. Olha, eu quero cancelar, olha, eu quero fazer. Mas o medo a impede. E uma das formas, duas formas eu vou colocar para vocês aqui, de impedirem esse medo, de bloquear a vida de vocês. O primeiro é você olhar para trás, independente de quem foi aquele pai, aquela mãe, independente do que eles fizeram, independente daquilo que você queria que eles tivessem feito, eles te deram a P da vida, a
vida. Eu ia falar uma palavra maior aqui, ó, a vida. E essa vida é o mais importante para vocês. Então tome essa vida que eles te deram, independente do que eles te deram posteriormente à vida, e faça as coisas acontecerem. Porque, como eu já disse inicialmente, como o Bert fala, como o Bert Hellinger fala, os pais te deram a vida, o restante é com você. Eles te dão o necessário. A vida, os ensinamentos e aquilo que eles puderam. O resto é com você. Então faça acontecer. Vá em frente, porque eu tenho certeza que você nasceu para brilhar. O meu primo falou, cara, você é o melhor, aprendendo sempre com você. Eu que aprendo com você, sempre. Beijão, primo, te amo, cara, te amo demais. Beijão para todo mundo. Bom, vamos continuar lendo, porque a pergunta dela não terminou ainda. Bom, continuando a pergunta dela aqui, e provavelmente vai ser a última, porque senão a live vai cortar. Bom, acontece, ainda na mesma pergunta, tá? Acontece que agora eu estou trabalhando no mercado perto de casa para poder me manter e pagar mais cursos para ter um currículo melhor. Olha só esse texto. Acontece que agora eu estou trabalhando no mercado perto de casa para poder me manter e pagar mais cursos para ter um currículo melhor. Isso se chama armadilha do conhecimento. O que é a armadilha do conhecimento? Lembra a história que eu contei agora há pouco dessa minha amiga que tinha se formado na minha turma do ano passado e que ela estava tudo pronta para fazer a sua primeira constelação, o cliente ali já tinha pagado, já tinha pago, já ela ia devolver o dinheiro para ele. Ela falou o quê? Não, eu preciso pegar todas as apostilas e reler. Isso é uma insegurança. Não é culpa dela. Isso tá lá dentro. E você tem que trabalhar. E não é apenas fazendo uma constelação, apenas fazendo uma, como eu falo, né, qualquer tipo de técnica. São muito boas. Trabalhar, se autotrabalhar é extremamente importante. É extremamente importante. Mas, se você não praticar isso dia a dia, se você não fazer isso dia a dia, você vai morrer no meio do oceano. Com um barco gigante, você vai ter um iate. Você imagina só, você tem um iate, um barco gigante, 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 com tudo a seu dispor, mas você não sabe pilotar, né? Você está parado, você está sozinho. Imagina que você está num iate enorme, gigante, e você tem pouquíssimas noções de navegação. Só que só está você, esse iate, no meio do oceano. Aí o que você vai fazer? Vai morrer de fome? Vai morrer parado ali? Porque você tem que tentar. É tentar, tentar, tentar. Vai errar, vai quebrar, vai ter que consertar, mas a necessidade, muitas vezes, vai ser o seu impulsionador para frente. E como eu coloquei aqui, como ela colocou aqui, não caia na armadilha do conhecimento. Você é capaz. Cada um de vocês que está me assistindo, cada um de vocês que se formou em constelação, se formou em coaching, que se formou em qualquer outra profissão, vocês são capazes. Vocês são muito capazes. Só que você tem que acreditar nisso. Não é os outros que têm que acreditar em você. Os outros passam a acreditar em você porque você inicialmente fez um bom trabalho e as pessoas gostam. Mas se você não se valorizar, se você não acreditar em você, vai ser muito difícil que você consiga fazer com que a grande maioria acredite em você também. Então, cuidado com a armadilha do conhecimento. Mas continuando a pergunta dela, que a pergunta dela é grande. Continuando. Só que toda vez que eu trabalho nesses lugares, eu dou um jeito de adoecer e entro em depressão. Mais uma autossabotagem. Né? E aí a gente vai também na constelação, nós temos que olhar lá para trás, né? Com quem você não está sendo... quem você não está honrando, com quem você não está preso a uma lealdade cega, a um amor cego. Quem morreu lá atrás, quem perdeu tudo lá atrás na sua família, que de repente você esteja conectado com isso, e por um padrão repetitivo, por um amor cego, você também não está repetindo esse padrão, mas mesmo que esteja repetindo esse padrão, a partir do momento que você tem uma leve compreensão disso, você já tem a possibilidade de mudar, tá? Vamos lá, continuando a pergunta dessa pessoa aqui ainda. Hoje mesmo, pensei em me demitir do trabalho que recém entrei. Eu queria apenas algumas palavras sobre como conseguir... Perdão. Eu queria apenas algumas palavras sobre como seguir nessa profissão ou como me manter em coisas que eu não gosto para ter outras que gosto. Necessidade. A palavra é necessidade. Gente, muitas vezes, muitas pessoas não vêm de famílias com uma estrutura financeira estável e adequada. Quando eu digo adequada, adequada para a sua realidade. E muitas vezes você quer fazer uma faculdade de medicina, você quer bancar um curso, você quer se tornar um coach, um advogado, só que as suas condições nesse momento não são viáveis para isso, financeiras, condições financeiras, tá? Só que primeiro ponto, o quanto realmente você quer fazer isso.
O quanto realmente você quer seguir nessa profissão. O quanto realmente você quer ser um médico, um advogado, um constelador, um coach. Quanto? Isso é algo que te move? Porque se é algo que te move, você não vai ter problemas de, talvez, por um tempo, eu não gosto de dizer sacrifício, é um investimento de muita experiência, mas você vai ter que se empreender. Entender o quê? Que eu vou ter que trabalhar em algo que eu não gosto para conseguir algo que eu gosto lá na frente. Porque nós temos não seria o complexo, mas seria a mania, enfim, me fugiu a palavra, mas pode chamar de complexo, pode chamar de mania, de querermos, temos a necessidade do desejo imediato, né? Da experiência imediata. E muitas vezes a experiência não é imediata. Então nós temos que plantar agora e colher lá na frente. Então, uma das sugestões que eu dou aqui para você, que escreveu esse texto para mim, é: toda vez que você estiver trabalhando em algo que você não gosta, pense qual é o propósito daquilo que você está trabalhando. Ou seja, você está trabalhando em algo que você não gosta porque você ainda não consegue trabalhar naquilo que você gosta, tá? Então, imagina o seguinte: se eu hoje quero viver de constelação, mas eu ainda não tenho clientela, eu ainda não tenho conhecimento, as pessoas não me conhecem, e eu ainda tenho que trabalhar no emprego fixo para depois me tornar um terapeuta, um coach, advogado, quer que seja, pensa na real motivação que está por trás daquilo. Então, pense o seguinte: eu estou trabalhando nesse trabalho hoje que eu não gosto, mas esse trabalho ele é necessário para chegar onde eu quero. A partir desse momento, muito provavelmente, se você começar a ter essa compreensão, você vai olhar para esse trabalho com muito respeito e muita honra e falar: esse trabalho é o que vai me fazer chegar aonde eu quero. É através desse trabalho que eu vou chegar aonde eu quero. Tá bom? Tá, na próxima live, quinta-feira tem outra live, eu vou falar mais sobre isso, sobre essa questão de medos e contar até um pouco da minha história para vocês. Mas vamos continuar, que eu quero responder uma pergunta aqui que também está no Facebook, antes de nós encerrarmos o podcast. Bom, um Gostra, eu literalmente adoeço longe do trabalho dos meus sonhos, mas tenho medo de largar o mercado e ficar desempregado e não conseguir nem constelar. O que você tem que fazer é um equilíbrio. Temos que ter um bom senso, né? Eu posso largar tudo hoje aqui para viver o meu sonho? Não, não dá, porque eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho conta, tal. Então, o que eu posso começar a fazer para eu começar a atender e também não deixar de trabalhar? Se eu não posso largar o meu emprego fixo agora para viver de constelação ou viver de qualquer outra profissão, quais são as manobras dentro da minha realidade, dentro da minha vida, que eu tenho que fazer para conquistar isso? Talvez eu tenha que, olha, pessoal, eu só atendo com constelação das 6 às 8 da noite. Ué, se é o que você tem para agora, então faça o que você tem para agora. Porque vai chegar um momento que você vai chegar de segunda a sexta-feira, né? Das 6 às 8, você vai estar com a agenda lotada. Aí você vai começar a fazer as contas. Pô, peraí. Eu comecei assim, opa, agora eu consigo buscar o trabalho de meio período. Ou, pô, com essa rotatividade também, com o meu caixa, com o meu dinheiro que eu estou guardando, eu já consigo sair do meu emprego. E com o dinheiro que eu vou receber do meu emprego, na hora que eu sair, eu consigo me manter por algum tempo e continuar fazendo esse trabalho. Então você tem que fazer esse trabalho e me manter, começar a viver disso. Então, viver de algo que você gosta é um sonho, é lindo, mas não é algo que você faz do dia para a noite. É algo que exige muito esforço, é algo que exige muito trabalho. E quando eu falo trabalho, esforço, eu não estou falando que é difícil, eu estou falando que tem que ter um planejamento, tem que ter um foco, um caminho e assim por diante, tá bom? Bom, vou responder uma pergunta que fizeram aqui no Instagram. Vamos ver se eu consigo. Não sei por que não está aqui. Alex, tenho muita vontade de trabalhar com reiki, mas sim, me sinto travada. É que eu não estou conseguindo ler, gente. Por que eu não estou conseguindo ler? Me sinto travada. Pera só, gente. Eu não estou conseguindo ler, gente. Me sinto travada, tenho medo de não poder. É a mesma coisa que eu falei até agora. Muita gente já tem, né, o reiki. Eu sou mestre reiki, por exemplo. Né? Apesar de não trabalhar com reiki, eu dou algumas formações, mas só de cunho social, de reiki, né, para ajudar entidades carentes. O que eu costumo falar: olha, se você quer trabalhar com reiki, é exatamente o que eu falei agora. Pega esse último resposta que eu dei e siga isso, que eu tenho certeza que vai servir demais para você, vai demais para você, tá? A outra pessoa fez uma pergunta aqui.
fiz vários cursos e tenho muita vontade de trabalhar na área holística, mas tenho medo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que adianta? Eu começo a me acumular de cursos. Curso, diploma. Gente, aqui em cima eu tenho 3 diplomas só. Mas aqui no armário eu devo ter uns trocentos diplomas ainda guardados. Mas assim, vários. Só que é o seguinte, não adianta eu acumular papel. Não adianta eu acumular esse conhecimento. Se esse conhecimento não for praticado, não for trabalhado, não adianta. Então o primeiro passo é, ok, você tem medo? Então não queira tentar atender todo mundo. Comece atendendo os amigos. Dos amigos, só que de 5 amigos que atender, se comprometa que de 5 amigos, perdão, de 5 pessoas que você vai atender, né, 2 não sejam seus amigos. 3 amigos, chama os amigos, convida os amigos, olha, eu quero fazer aplicação de reiki, quero fazer terapia com você, vem cá, deixa eu aplicar, né, me ajuda, né? Você é meu amigo, você me conhece, eu vou me sentir mais seguro. Só que desses 3, se compromete que 2 não serão seus amigos. Só que você também tem que falar. Você tem que usar as redes sociais, né? Você tem que usar os recursos de comunicação que você tem para poder dizer ao mundo que você faz. Né? E eu sei uma coisa que eu sempre falo. Se você perguntar para o seu melhor amigo, para as suas pessoas mais próximas, o que você faz, eles sabem responder exatamente o que você faz? Essa é uma pergunta que tem que ficar na sua cabeça muito bem, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu vou encerrar, não vou entrar num outro comentário aqui agora, tá? Mas assim, só para nós finalizarmos e encerrarmos isso, quinta-feira às 15 horas eu volto com mais um podcast Papo Sistêmico, falando, tá? Exatamente isso. Continuando falando sobre medos, né? Respondendo essas perguntas e colocando em questão esses medos, né? Possíveis. Alguns eu consigo responder com mais ênfase, outros não, porque me colocaram com pouco contexto. Mas se você for mandar o seu medo para mim e eu quiser que eu coloque um ponto de vista, manda nos comentários. Não manda nos comentários aqui agora, porque eu não vou conseguir responder agora. Manda no direct aqui no Instagram, ou no Facebook, no inbox, ou então me manda pelo WhatsApp, na descrição do vídeo, todos os meus contatos para você poder me seguir. Mas lembre, não permita que o medo impeça a sua vida. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas não permita, tá bom? Encerro aqui o podcast Papo Sistêmico. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que ouviram. Muito obrigado. Me sigam no YouTube, Facebook, Instagram e nos vemos na quinta-feira às 15 horas para mais um podcast Papo Sistêmico. Eu sou Alex Nielsen. Um beijo no coração de todos vocês. Até mais.